Fala, gatinhas, tudo bem com vocês? O meu nome é Lenise Duarte, eu sou personal trainer e hoje nós vamos ter dois convidados maravilhosos aqui. Temos aqui a doutora Loana. Gente, eu vou até abrir o script para falar sobre essa mulher, porque é grande essa pessoa assim, bem formada, médica maravilhosa. Então, a doutora Loana, ela é especialista em endoscopia digestiva. Ela tem pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana. Ela tem cursos de metabolômica? Gente, li certo, né? Bioquímica hormonal. E bioquímica na prática do consultório. Pós-graduação em bioquímica e metabolismo. Pós-graduação em medicina do exercício e do esporte. E o título de especialista em medicina do esporte. Gente, olha o gabarito, né? Olha o gabarito. Obrigada, muito obrigada por ter aceito o convite, né? Vai ser uma honra dividir esse bate-papo aqui com você, doutora. Obrigada pelo convite. Imagina. Para mim é sempre um prazer vir conversar com você, que é minha parceira. E com também sobre um assunto que eu gosto tanto, intestino parceria. E medicina do esporte. Depois a gente vai falar sobre essa parceria, né? Sim. Muito bem. E agora, do outro lado, gente, só gente top aqui hoje, viu? Temos aqui o Felipe Kucianski. Ele é professor de Educação Física há mais de 15 anos, palestrante e autor do segmento fitness, especialista em calistenia, biomecânica e fisiologia do exercício em Portugal. Uma pessoa, né? Aquele momento... Rodada. Suécia e Rússia. Alta quilometragem. Você viu? Ele Deu uma voltinha. Né? Deu uma voltinha. Ele é cofundador da OnBody, plataforma digital, especialista em treinos calistênicos. Gente... Se você não ficar até o final desse podcast para extrair todas as informações necessárias, olha, falo nada, né? Fê, muito obrigada por dividir a mesa com a gente também. Obrigado, olha, eu que agradeço o convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Vai ser, por esse gabarito, gente, não espere menos, tá bom? E antes disso, né, eu vou falar um pouquinho do nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre intestino e hipertrofia muscular. Esses dois temas se relacionam? Pode ter certeza que sim. E eu gostaria de pedir para nossa produção trazer um presentinho para vocês que tem tudo a ver com o tema. Você né? viu só? Estamos chiques, tá né? muito chique. Quilo de massa muscular, eu vou ganhar. Olha, gente, exatamente. produção, pode trazer, por favor, o presentinho? Esse presentinho, ele é da Maria Quitanda. Vou deixar aqui. Gente, ó. Esse daqui é do Fê. Opa, esse é meu. E esse é da doutora Loana. Muito obrigada. Gente, a Maria Quitanda, ela é nossa parceira aqui no podcast. A Maria Quitanda, ela é uma frutaria, né? Empório que leva bem-estar com qualidade à mesa das famílias, facilitando o seu dia a dia. Então, quero que vocês abram. Vamos lá. Ela fica aqui em Curitiba. Gente, segue o Instagram deles. Eu sou consumidora #1. Amo o atendimento. Pertinho da minha casa. O atendimento é sensacional. Sim. Eu prezo muito pelo atendimento, né? Verdade. E, gente, eles são queridas. Surpresa. Ah, meu Deus, Abrindo. adoro. Olha aqui. Olha. Abobrinha, batata, salsa, cenoura. Não pode, Fê. Não tem tudo a ver com o tema, gente. Já vou fazer, saber o quê? Já vou fazer minha Olha lá, quiche. alface. Olha, gente, tudo higienizadinho. Olha que tudo amor. Olha, vou fazer minha quiche com farinha de grão de bico, olha uso só. trigo. Muito sucesso, né, gente? Tudo nas porçõezinhas, exato. Nossa, Nossa, tem um monte de lanchinho da tarde. gente, eu que moro sozinha, salva a minha vida. Porque eu chego lá, tá tudo prontinho. Facilita muito a vida. Ganhamos gêmeos. Exatamente. Gêmeos, né? Amo manga. Muito gêmeos. Olha só. Gente, uma Muito refeição. obrigada, Maria Quitanda. Muito obrigado. Maria Quitanda. Adoro. A gente Obrigada. agradece Ficou ótimo. o patrocínio, a contribuição aí, né? E agora vamos para o nosso assunto, que é sobre intestino e hipertrofia muscular. Esse assunto, ele se correlaciona? Então, eu vou começar perguntando pro Fê. Porque, assim, Fê, é muito interessante pensar o que é hipertrofia muscular. E, às vezes, é uma dúvida dos alunos, porque, principalmente para o público feminino, né? Quando você fala que, mulheres, vocês precisam ganhar massa muscular, hipertrofiar. Não, mas eu não quero ficar gigante. Já vem aquela ideia, né? Não quero ganhar braço, não quero ganhar perna, eu quero ficar slim. Enfim. O que é essa hipertrofia? Fala um pouquinho mais para essas mulheres perderem esse medo, né? Sim. Justamente de ganhar massa muscular. Esse é um ponto bem interessante, porque diariamente tem essa grande barreira. As pessoas, principalmente as mulheres, têm medo da hipertrofia, né? Elas querem emagrecimento, elas querem perder peso, querem definir. E para a gente entrar no processo de emagrecimento saudável,
tem que ter um aumento de massa muscular. É ilusório você pensar, eu quero ficar muito rasgada, mas eu não quero nada de músculo. Só se você ficar doente. Aí você vai perder peso, vai entrar no processo de sarcopenia e não vai ter a manutenção da massa muscular. E assim, bem que você colocou, quando a gente fala em aumento de massa muscular, a gente não está falando em você virar uma fisiculturista, virar uma bodybuilder. Não. Imagine o corpo que você tem hoje aumentar um pouco, mas assim, muito sutil até a musculatura. Esse aumento já é absurdamente significativo no teu organismo. E óbvio, conforme você vai treinando, você vai mudando o tônus muscular e outros fatores que daí levam a uma estética melhor, vamos supor assim dizendo, mas o mais importante o que é essa hipertrofia que a gente fala? É basicamente você ter o aumento significativo, aí do ponto de vista da educação física, da massa muscular, criando um cenário anabólico favorável. Aí se mistura a parte do intestino adequado, se mistura a parte nutricional, se mistura hábitos do dia a dia. Hormonal, né? Exato, porque quando a gente fala em hipertrofia, as pessoas pensam uma coisa muito engraçada que, eu não quero crescer muito. Como se hipertrofia muscular fosse a coisa mais simples do universo. Hipertrofia é um processo complexo. Nossa, é muito... Muito mais que emagrecimento. Exato, porque é um equilíbrio tão sutil, porque eu sempre brinco com os meus clientes e com as minhas clientes, que o corpo ele não quer aumentar a massa muscular. O nosso corpo, ele é estruturado geneticamente há milhões de anos para o quê? Preservar a energia e te manter vivo. Então, quando a gente começa um trabalho de hipertrofia, ou de emagrecimento, ou até mesmo de performance física, é contra anos evolutivos. Então, ganhar a massa muscular é muito difícil, é muito trabalhoso, mas manter essa massa muscular, aí que o buraco fica mais embaixo, que é muito mais difícil. Então, assim, a hipertrofia que a gente fala em estar aumentando, não é você virar um atleta, não é você ficar com 45 centímetros de braço, não. É você começar a ter ganho significativo de uma maneira muito sutil e diariamente. Você vai vendo, vai observando, até que chega o momento que você percebe, putz, acho que tá legal esse volume muscular. Aí que você começa a fazer a manutenção e etc. E outro ponto que a gente vai até comentar para frente é que tipo de hipertrofia muscular que você quer. Que também, eu faço calistenia, mas eu quero ter o corpo igual ao do meu amigo da musculação. Irmão, tu já escolheu tudo errado esse processo, são coisas diferentes. Sim, as modalidades, elas vão interferir também, Muito, muito. E não é debatido isso, Ali. Sim, com certeza. Porque tem muita informação, desde a parte acadêmica, e os profissionais não conversam sobre isso. Sim. Tratam a hipertrofia como se fosse uma pecinha. Então, assim, hipertrofia é isso. Eu coloquei um Lego e eu vou juntando pecinhas. Não é um buffet, eu sempre brincava isso na musculação. Você não chega num lugar e escolhe, eu quero aumentar só essa partezinha do ombro aqui, sabe aquele risquinho, mas meu peitoral já tá ótimo, já tá com aquela curva, eu não quero mexer. Não é assim que funciona. Não é um buffet que você vai escolhendo o que você quer colocar no prato. A hipertrofia é mais ou menos nessa área. Eu acho que você colocou bem, porque hipertrofia as pessoas imaginam que é um processo fácil, né? A gente vai começar a treinar em 4 semanas, eu tô enorme, tô cheio de massa magra, né? Sonho e realmente meu. é um processo complexo no sentido da gente fazer a revisão de vários, fora o processo em si, que é realmente isso que você falou, você vai sair de um estado fisiológico para um suprafisiológico. Exato. Né? A pessoa tem que estar assim no nível de normalidade em vários setores, metabólico, hormonal, para a gente chegar lá. E não é essa coisa rápida. Então, quando a gente começa a revisar, primeiro é o entendimento da alimentação, né? Que daí vai chegar na minha parte do intestino. Sim. Então, homem já não. Homem, se você falar, você pode comer a mais. Ai, que alegria, vou comer. Mulher já é uma questão que já é quase a maioria que eu atendo, pelo menos que pela questão intestinal, porque pelos sintomas do intestino, pelo carboidrato que distende, então elas já são meio carbofóbicas. Então, a gente já tem uma restrição de dieta ali, né? Então, começa já revisando isso, revisando essa questão alimentar, revisando a questão metabólica, revisão hormonal, né? Uma menina que toma um anticoncepcional via oral, aquilo ali sequestra a testosterona dela, esse HBG aumenta. E daí até tá com a dieta correta, até tá com um personal bom, mas ela não vai ter o resultado esperado. Então, assim, o checklist que a gente tem para hipertrofia é muito grande. É gigantesco. E eu vivo escutando, né? Você com certeza também, que tá ali em contato direto com o seu cliente, a questão de eu não hipertrofiei como eu queria. E daí a pessoa acha que ela tem que usar
um anabolizante, ela acha que ela tem que usar alguma outra substância ergogênica, porque ela não fez o básico, né? Então, a gente consegue ganho de 4 a 5 quilos de massa magra num ciclo com uma hipertrofia saudável, checando tudo isso, né? Checando o estilo de vida que está afetando a testosterona desse menino, fazendo todo esse pool de avaliação. Então, realmente não é fácil, mas com uma equipe, a gente consegue realmente bons resultados sem ter que evoluir para outras situações que possam trazer danos para a saúde. Mas é isso que você falou, não é tão assim. E a pessoa pode parar em qualquer momento, né? Aí eu tô ficando grande. Para, faz bio, tá acompanhando, tá controlando. Então, não é uma coisa que parece, ai, nossa, estufei, tô cheio de massa magra e não gostei do resultado. E eu gostei que você colocou isso sobre que tá muito, entre aspas, em moda, que o anabolizante virou o novo Tilenol, né? Todo mundo agora que você pega, assim, um cara que, não vamos citar nomes, mas tem muita gente do fisiculturismo hoje que é absurdamente famosa no Instagram e fala como se o anabolizante fosse tomar uma aspirina. Não, é rodinha de praia. O que você tem aí esse final de semana? Eu não trouxe a minha. O que você tem? Vamos usar aí. Parece que tipo, isso aí. E vende um discurso para um pessoal de 14, 15, 16 anos que todo mundo pode virar fisiculturista. Primeiro, a gente nem tá falando em aspectos fisiológicos, vamos falar em aspectos econômicos já. Não vai rolar para um cara de 15 anos isso daí. Depois, um cara de 15 anos nem treina direito. Um cara de 15 anos ali que está consumindo esse conteúdo nem pensa em fazer dieta e fica dando ênfase anabolizante. Aí você pega a elite do fisiculturismo hoje, que você observa o que é um treinamento, observa o que é uma dieta regrada. E regrada não quer dizer saudável. Tá? Claro. Sim, fazer uma dieta para a gente pode dizer que hipertrofia de tipo de fisiculturista, né, que é uma profissão. Exato. Você tá um pouco afastado de saúde, né? Tá um pouco afastado de saúde. Vamos separar esse break. Né? Exato. E é uma coisa muito importante separar essa coisa do esporte e saúde, que a gente tem muito no Brasil impregnado, isso que, eu escuto dos meus pais ainda, porque o esporte é bom, porque ele é saudável. Não é. Quando você coloca o esporte de alto rendimento, a gente pega um discurso lá do Brasil, da década de 70, que vendia essa ideia de que o esporte era saúde. Estava errado naquele momento? Naquele momento não, por quê? Porque não se pesquisava tanto sobre isso. Hoje a gente sabe que o esporte de alto rendimento, ele vai trazer sequelas cedo ou tarde. Não vamos ser ingênuos e falar, não, maluco lá, alta performance, você vê altos jogadores, grandes atletas do futebol, por exemplo, que param de jogar, entra num processo de obesidade super rápida. Por quê? Porque não tem um destreinamento adequado, não tem todo um acompanhamento. Não é assim, sou do alto rendimento, parei hoje. Olha como são hoje os fisiculturistas das antigas. Tem uma galera que tá inteira, o pessoal fica muito comparando Arnold Schwarzenegger. Pô, mas o cara tá bem, não sei o quê. Cara, exceções do esporte. Sim. A grande maioria... Foi operado em cardíaco. O próprio Rony... mas assim, pela ainda questão tá vivo. de... Sim. Ainda tá que a equipe que acompanha ele é fantástica, né? Tem equipe desde 14 anos. E tem muito dinheiro para isso. Sim. Mas você pega... Investe muito. Eu gosto muito, né, de acompanhar, e acompanhei por muito tempo o Ronnie Coleman, que é um grande... Que é o maior, né? Exato, mas olha a qualidade de vida que ele tem hoje. Ok, conquistou os títulos, etc. Mas olha como ele levou o corpo ao extremo. E eu acho que hoje as pessoas ficam olhando esse tipo de cenário e se motivando de uma maneira um pouco distorcida. Principalmente sobre hipertrofia. Porque eu quero ficar freak, quero ficar muito grande. Vocês não sabem o que é ser muito grande, o que precisa fazer para chegar para ser muito grande. O preço para pagar. Exato. E na verdade a gente vê a questão, né, dos meninos, essa questão do esporte, se a pessoa optou por isso e ela está bem amparada, ela tem uma equipe, ok, né? Sim. Agora, vamos conversar desses meninos, e como você falou, dos 15 aos 19, até as meninas não vão muito, né, para essa questão de anabol, mas os meninos. Então você pensa que é uma idade em que o hormônio está perfeito, né? Então, se você tiver um treino bem direcionado, se tiver uma alimentação, acontece. Então a gente não pode trocar, né? Passar carro na frente, não dá, porque realmente tem uma sequência a seguir e tem bom resultado. Então, essa ideia de que usa isso e que é fácil, e o pior, que não tem nenhum efeito colateral, né? Porque eu já recebi muitos meninos comentando, eu não sabia que isso atingia meu fígado, eu não sabia que isso aqui atingia meu eixo, eu não sabia. Pois é. Né? Então tem essas questões que às vezes a pessoa usa sozinho por indicação ou por uma moda ou por uma influência e realmente não tem noção da consequência, porque é diferente você acompanhar uma pessoa
visual, tô vendo ela lá na tela, tô Sim. vendo ela lá saindo. Não, eu tô vendo os exames dela. Uhum. É, É, exatamente. é um grande degrau, né? É bem diferente. Oh, e aqui, vocês dois comentando, né? Debatendo, gente, tá sensacional. E eu estava aqui pensando na questão que você puxou sobre as meninas, elas terem dificuldades da questão do carboidrato, né? Uhum. Da comida, principalmente também de ficar grande, elas têm muito medo, né? Uhum. Existem uma grande maioria que elas, não, eu quero ficar mais slim. E, doutora, como que funciona essa questão? O Fê trouxe uma parte do que seria essa questão da hipertrofia. Uhum. E ainda é um assunto que nem todas as mulheres procuram sobre a questão do intestino. O que eu percebo assim, ó, as minhas alunas, elas têm o acompanhamento personal, têm o acompanhamento nutricionista. Uhum. Mas essa terceira vertente, qual que é a importância, né? E é justamente isso que eu quero que você diga, porque às vezes ela não está conseguindo chegar onde ela quer, né? A nível de estético mesmo do corpo, porque a mulher, ela é assim, né? Ela fala assim, não, eu quero saúde. Por trás desse saúde, não, mas a saúde dela é ter um abdômen definido, a saúde Exato. dela é estar com o bumbum durinho, a saúde... Então, assim, para conseguir esses níveis estéticos, né? Porque a mulher, ela mascara. Sim, o que essa você quer? Ah, eu quero saúde, hipertrofia. né? Mas que tipo de hipertrofia? Depois de algumas semanas, não. Isso. Eu quero poder colocar um biquíni e me sentir bem. Sim, Basicamente é isso. é Por que você poderia ter me basicamente. falado isso antes? Que a Né? estratégia seria melhor, Sim, entendeu? Do treinamento, sim. por exemplo. Uhum. Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Como Uhum. eu falo que é os três, juntos ali, profissional de educação física, nutricionista, e você, como médica, né, do esporte e também médica que é gastro, né? Gastrointestinal, pode auxiliar ou ajudar muito nessa questão do aumento de massa muscular. Então, olha, eu acabo drenando, né? Porque eu sou uma amostra viciada, né? Acaba drenando gente com problema gastrointestinal, né? Então, as meninas vêm com problema gastrointestinal, obstipação ou diarreia, e a gente vai fazer investigação. Essas meninas, elas têm doença celíaca de longa data, têm doença de Crohn, retocolite, que dificulta a absorção de proteína. A menina que tem SIBO, que é o supercrescimento de bactéria em nível do intestino delgado, então ela está fazendo uma hipertrofia, mas ela come o carboidrato, ela distende, ela estufa, então ela não vai comer aquele carboidrato, ela corta, né? Então, as questões intestinais, a gente faz uma revisão de ver qual que é a situação intestinal, porque todas elas que vêm, aliás, hoje, qualquer pessoa que entra no teu consultório, todo mundo está começando ou está num programa de performance, né? É muito difícil. As pessoas, não tenho personal, não vou na academia. Então, as pessoas que me procuram já têm e elas sempre reclamam. Eu realmente não tenho resultado na hipertrofia, doutor, eu tento, não consigo. Então, sempre vai ter uma desculpa, né? Ou eu nutro que não é bom, ou é o personal que O não é treino que não bom, tá legal. ou eu não sirvo para hipertrofia. Então, elas realmente têm uma questão de uma frustração em relação ao processo de hipertrofia. E daí cabe a gente identificar, porque se veja, o intestino é o único órgão que faz a absorção do nutriente. Nossas células todas estão ali à mercê do nutriente chegar para executar a função, né? Responder um estímulo de treino e um estímulo hormonal, enfim. Então, essa questão alimentar é uma das primeiras que a gente faz a checagem, né? Porque realmente tem essas questões desabsortivas, e se você está desabsortivo, você nunca vai chegar no processo de hipertrofia. Aí, isso é a minha parte de gastro, olhar isso, né? Tanto as questões orgânicas, doença de Crohn, retocolite, quanto as doenças de microbiota, que também afetam as questões das alergias, as sensibilidades alimentares. Aí, eu trouxe num outro podcast que eu convidei a Ali, eu hoje esqueci, mas depois se quiser eu te mando a foto para você colocar. Eu tenho meninas entre 20 e 30 anos que têm de 6 a 8 quilos de massa magra, déficit. Caraca. É porque é desabsortivo desde que quase se conhece como gente, tem queixa desde criança. E isso é muito doido, pensando, porque primeiro que as pessoas não buscam esse tipo de acompanhamento, Sim. muito raro, Sim. e levam muito do processo que eu chamaria de o senso comum do fitness, que é a pessoa não busca um acompanhamento nutricional, muito menos da medicina, e faz um cálculo baseado em Google de consumo de proteína, Pois então. fica socando whey protein para dentro, que não está absorvendo, obviamente, porque tem vários problemas, e está trazendo uma cachoeira de processos inflamatórios e etc., que a pessoa daí pensa, não estou comendo o suficiente, ou o treino não está legal, e ela não consegue identificar porque ela está causando todo esse processo, esse Ela é a problema causa. inicial. Inclusive, dietas hiperproteicas, nesses casos de doenças intestinais, é ruim, né? Quando a gente tem aumento da permeabilidade intestinal, que tem rachaduras no intestino e começam a passar substâncias que não deveriam de passar na luz do intestino e ir embora, né? Na nossa parede intestinal, ele só passa diotripeptídeo. 600 Dalton, o pezinho que passa ali. Então, quando a gente abre isso, aumenta a permeabilidade nessas doenças inflamatórias, começa a passar resto proteico maior,
que aciona o teu sistema imune. Então, isso quem é predisposto geneticamente para uma doença autoimune não é nada legal, não é nada Sim. interessante. A gente tem alteração do pH, tem um monte de outras situações que a gente tem que ter um equilíbrio na dieta. E você deve ter visto muito, a Ali também, as pessoas acham que hipertrofiar é aumentar um tiquinho a proteína. Nossa, eu aumentei minha proteína, agora tô tomando 2 shakes durante o dia. Exato. Gente, cadê o carboidrato? Uhum. Né? Que faz o volume muscular, glicogênio, puxa água, então não tem. Então, realmente, essas situações isoladas pra gente já é sentar, já é fazer um cálculo, já é checar toda a parte hormonal. Então, assim, eu quando vou fazer a minha dieta ou meu treino é com a Ali agora, gente. Então, a gente não faz sozinho, é cada um na sua especialidade. Então, imagina uma pessoa que vai fazer da cabeça o que viu do amigo ou o que viu de uma história. Não tem. Então, tem que estar uma dieta muito, né, um plano alimentar muito bem planejado para hipertrofia. E as pessoas realmente têm dificuldade, sabe? Cuidado com aquilo que você deseja. As pessoas chegam, eu sempre quis comer muito. É. Aí, na segunda semana, Sonho. liga, doutora, eu tô empurrando com o cabo da vassoura. Pois então, né? Tem que ter aquele aporte, tem que ter aquele volume pra gente chegar lá, pra sair daquilo que a gente começou no começo, do fisiológico pro super. Você vai construir massa, Sim. né? Então, tem que chegar ao alimento. Aí, vê se essa parte toda tua absortiva tá legal. Você imagina uma menina que tá constipada, ela vai no banheiro a cada 6, 7 dias, você colocar esse volume alimentar. O E que mulher vai é assim, acontecer- aumentou um pouquinho a barriga, ela te liga. Né? Por isso que eu tenho a bio bem de justo, para ela ver que realmente não é essa questão que tá pegando. Porque o intestino é uma mangueira, né? Você imagina ali, uma mangueirinha. Você tá comendo 20 ml, joga 2 litros, pá, distende. Uhum. A pessoa, nossa, eu engordei, parei com a dieta porque é horrível. Eu falei para nutricionista, eu não queria comer carboidrato, agora que tem carboidrato eu tô ficando gorda. Vai ver lá na bio. Não é isso, mas o volume intestinal aumenta, volume de gases aumenta, volume de evacuação. Então, todas fazem parte do processo de hipertrofia. Então, isso que eu falo da complexidade, que você vai ter que explicar desde lá de cima, né, até tudo que vai acontecer, porque pra gente, apesar de ser básico, ser o nosso dia a dia, pra menina, principalmente, eu acho que o homem não tem tanto essa sensação, né? É que o homem. Isso que eu ia fazer um link que eu acho muito interessante, que todas essas informações que a gente conversa aqui parecem meio óbvias. Uhum. Parece, mas Sim. pra pessoa não é. Mas vamos pegar e fazer uma retrospectiva das mídias sociais. Uhum. Antes disso, antes das mídias sociais, existia um movimento de senso comum muito forte, principalmente aqui no Brasil. Então, no Brasil, da década de 60, 70 para cá, que começou o grande movimento da musculação, propriamente dita, a gente copiava o que a elite do fisiculturismo norte-americano fazia. Perfil americano, sim. Pumping Iron, quando explodiu, eu quero aquilo. Aí, chegou as mídias sociais. Por um tempo, no início, começou a ter muita informação boa nesse início. De conversas, de debates sobre o que é uma dieta adequada, o que é um treino seguro e eficiente, como que a medicina pode fazer esse bem bolado com a educação física. Não que hoje isso, assim, as pessoas pensam que as multidisciplinas se ajudam. Mais ou menos, assim, vamos ser bem realistas. O mercado, na prática, ainda é muito... Tem Né? alguns profissionais que são muito legais. Me lembro de falar uma coisa, queria pontuar isso depois. Que faz uma junção, mas, eles sabem, a educação física, ela se enfraquece, eu diria assim, dessa forma, porque a gente ainda briga entre os profissionais. Sim. Não tem grande ajuda, assim. E daí, desse momento, do começo das mídias para cá, até a atualidade, teve o surgimento de muitos especialistas de várias coisas. E até pessoas Especialistas que não sei são o quê. formadas. Inclusive, Exato. especialista em emagrecimento, você deve ter muito Isso. médico. Essa especialidade não é reconhecida pelo Conselho Exato. Federal de Medicina. E aí começou o quê? A difundir um senso comum de uma maneira muito assustadora. O carboidrato é isso, por exemplo. Você não pode comer carboidrato à noite. E as pessoas pararam de Tá, consumir daí a pessoa carboidrato. que vai treinar de jejum de manhã não quer, porque não se sente bem com o volume gástrico. Exato. Carbo à noite, não pode, né? Não pode carbo à noite. É. Não come o carbo à noite. Sim. Tá lá, né? Já acorda com fome. Vai treinar em jejum. Cafezinho, É. aquele bulletproof é ótimo, Aquele aquilo ali pra bom do hipertrofia. café. Não vamos falar marcas, mas aquele café lá. Aquele café. Tá, filho. Vai lá, Sim. paga R$300 naquele treco e Sim. vai, toma lá. Soca a intensidade e daí o Windows reseta no meio do negócio lá. Acho que eu peguei muito peso. Dando um exemplo, eu já escutei E isso. o problema que eu vejo também Fê, é o seguinte, que as minhas meninas, Muito carinhoso. elas já têm um déficit muito grande de massa magra.
Uhum. Então, eu não posso arriscar nesse processo em que a gente começa, que eu chamo de uma hipertrofia compensatória, de recuperar. A hipertrofia saudável, que não é, eu vou ganhar massa magra para ficar hipertrofiada. Não, você vai ganhar massa magra para entrar no normal. Exato. Porque a massa magra é a tua defesa, é a tua proteção, ela tem uma reserva, ela funciona como uma glândula endócrina, ela vai cuidar dos teus ossos. Então, se uma menina tá com déficit com 25 anos, de 6 quilos de massa magra, como é que ela tá com 40? Ela escova o cabelo? É. Ela corre, ela tá na cadeira de roda, ela levanta do sofá. Então, assim, eu não posso arriscar, né? Por isso que a gente tem tanto cuidado, a gente fala tanto, porque se ela já tem um déficit e daí ela não come, alguém fala não coma e ela vai treinar sem comer. O que acontece com essa massa magra dessa menina? E é uma coisa Vai também perder mais massa magra. super importante da gente linkar sobre o tema que é a Uhum. hipertrofia, que o atual cenário, então, tem estudos recentes do American College colocando que a população, óbvio, o foco principal deles é a América do Norte, mas a população, principalmente o público feminino, é isso. Não tem massa muscular. Não tem massa... Gente, O processo de envelhecimento da mulher tá cada ano pior. Uhum. Mas assim, não é, tá ruinzinho. Não, é ladeira abaixo. Uhum. Mas e aí que entra o estilo de vida que a gente checa lá também. Sim. Sim. Porque você veja, a questão do uso do anticoncepcional oral acaba com a sua testosterona. Os anticoncepcionais em si não ajudam muito, Uhum. né? A questão da obesidade, né? A obesidade, a gordura, tanto em homem Uhum. quanto em mulher, ela inibe favorece a conversão de testo em estrogênio. Uhum. Bebida alcoólica, mesma coisa. Hiperinsulinemia, mesma coisa. Deficiência de vitamina D. Gente, todo mundo tem isso, tá? É. Então eu sempre brinco, passaporte curitibano. Então são todas coisas passaporte Né? Curitiba Muito Norte. bom. que favorecem a passagem da testo para o estrogênio. Então, opa, eu tô perdendo a minha própria testo. Sim. Né? Que você veja, quem que não tá fora do peso hoje, se for ver as meninas de 30 anos, as mulheres de 40, estão mais em shape. Né? Uhum. Hoje, por causa do estilo de vida mais sedentário, alimentação, então come mais fast food, bebe mais, treina menos, mais hormônio, mais anticoncepcional, o que que dá? Baixa testo e dá um resultado ruim em relação à massa magra, né? Sem Que é o nosso dúvida. principal hormônio relacionado com a massa magra é esse. Sim. Então, antes da pessoa pensar em começar a usar alguma coisa, será que a gente não tem que Ver né? esse E estilo a questão, de vida, gente, é né? tão básica, às vezes, Sim. que até o celular, né? Celular, o menino leva onde? Gente, leva no bolso. É. Em cima do seu testículo, por acaso? Exato. Uma antena. Esquentando ali, exato. Né? Então, hoje a gente tem realmente uma pandemia de baixa de testo. É uma coisa que a gente nota em consultório, que se você for pegar indivíduos de 60, 70 anos, meu pai, por exemplo, tem testosterona de 600. Tem testosterona de 500. Você pega os meninos entre 20 e 30 anos, testo 300. É o limite inferior, gente, para quem não sabe, na medicina tem um range muito grande, né? A gente trabalha sempre com valor otimizado, mas entre 300 e 1000 a testo. Ninguém quer ter 300, né? Mas enfim, tem uns com 300 e 200, tá? Então, da onde que tá vindo isso? É o estresse, cortisol liga Sim, com a sem testosterona. Então, se a gente não dá o suporte para essa pessoa, consegue tirar ela desse olho do furacão, melhorar estilo de vida, melhorar testo, melhorar treino, melhorar alimentação e melhorar a massa magra? E aí a Sim. hipertrofia acontece. Exato. E a gente observa essa baixa da testosterona em estudos recentes. Uhum. Por exemplo, essa geração que está agora dos seus 18 aos seus 25, 26 anos, agora atual, é o menor índice de libido, por exemplo, agora da atualidade. E levantamentos epidemiológicos mostram isso. O nível de estresse, de cobrança empresarial absurdamente alto. As pessoas se preocupam muito mais com as suas carreiras e deixam, eu não vou falar nem a vida social, mas assim, a sua própria vida, no sentido de exercício físico, uma boa alimentação. Claro, a gente pode entender que hoje, no nosso cenário, não é tão simples você comer bem. Sim. Não vamos Com ser certeza, hipócritas. com Porque, certeza. não é todo mundo que tem acesso Uhum. à alimentação orgânica, não é todo mundo que tem acesso a uma feira, coisas. A nossa cesta básica, pelo amor do Senhor, é horrível. A cesta básica, que deveria absurdamente ser Uhum. reestruturada, tem um nível de industrializados ali. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não fazem o básico, que é isso como a doutora falou. Ela não quer, ela justifica que ela não consegue comer bem porque é caro, né? É muito difícil comprar frutas. Tá, mas para você chegar final de semana e comprar um combo na balada, você compra. Uhum. Gasta Tá. R$600 no final de semana, Exatamente. mas ir pagar uma consulta com um nutricionista é caro. Não quer. Você consegue pagar mais de R$1.000 num Air Jordan, mas você não quer contratar um profissional qualificado para Uhum. realmente mudar a tua qualidade de vida. Eu sempre falo isso para os meus alunos.
prioridade, filhão. Mas aí É a entra primeira É sempre coisa. prioridade, né? Exato. É sempre e sobre prioridade. facilidade que o ser Sim. humano, É. todo mundo quer, não é só os pacientes, a gente também, você sempre pensa o shortcut, onde é que você vai chegar mais rápido, né? E essa é uma questão. Então a pessoa pensa, não, tudo bem. Então, você vê, se a gente for fazer o preço, é injusto, né? Vamos Sim. calcular a alimentação saudável, nutricionista, o treino, a academia. Tá, vou ganhar massa saudável. Calcula o preço do anabolizante. Ah, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, é a facilidade, é a tentação, né? E quero gastar em outras coisas. Então, vou fazer um micro projeto aqui que parece que tem um resultado melhor Uhum. e vou nessa, né? Só que daí lá na frente tem que estar consciente dessas questões que e pagam. assim, não tem como ser hipócrita. Hoje a gente pega e fala sobre anabolizantes. Aham. Realmente é jogar gasolina no fogo. Mas, entre aspas, por quê? Porque se você não tá com um treino muito adequado, se você não tá com uma dieta muito alinhada, você só tá jogando veneno pra dentro. Sim. E não que se você tiver alinhado a alimentação e o treino, não seja um veneno, ok? Uhum. Mas as pessoas têm uma ilusão, e exatamente como a doutora colocou, o imediatismo Pra ontem, né? para ontem, ele te cega sobre vários processos que seriam, assim, várias travas de segurança que você vai tirando e você assume, entre aspas, um risco. Teve já uma pesquisa, mais ou menos acho que de 2006, 2007, aqui da Federal do Paraná, que fez um questionário sobre risco de anabolizante, que era o quanto que você assume para tomar um anabolizante pela estética? A maioria absurdamente alta aceitava o risco. Uhum. Ah, por quê? Eu aceito correr um certo risco lá na frente para estar com o shape legal no verão. É meio uma entrevista que eu vi, era um questionário também com atletas de Olimpíada. Aham. Se você usasse um recurso que te desse uma vantagem em cima do seu coleguinha, você usaria para ganhar? Sim, a maioria. Teve agora, faz pouco tempo, teve uma entrevista com alguns atletas da elite do fisiculturismo, mas a categoria aberta, o freak mesmo, o grande, que eles colocam, não é nem colocariam, eles colocam a vida em risco pelo troféu. Porque não tem como você ficar com volume muscular daquele tamanho Naturalmente, sem... né? Não, e assim, sem assumir riscos. Sim. E não é um risco de, vou ter um problema cardíaco. Não, a gente tá falando em morte Sim. mesmo, é isso. Sim. A gente teve histórias de fisiculturistas que morreram durante voos. Uhum. O cara teve lá um aneurisma no meio do negócio e não tinha o que fazer. Aumenta É isso. glóbulos vermelhos, aumenta a pressão, detox hepático acabou, imunidade, Exato. afeta a Vai questão, tudo ladeira abaixo. né, várias infecções da idade, né, não propícias da idade, né, Uhum. infecção renal, infecção pulmonar em final de preparo, são todas essas questões da imunidade que o cortisol é afetado também, né. Agora, eu não trabalho, Fê, eu não trabalho com essa questão de anabolização, Uhum. né, a gente trabalha em hormonização, que é trazer esse equilíbrio se falta, porque até uns 25, 35, 40 anos, nem precisa, Sim, né. sem dúvida. Então, são essas questões do estilo de vida que a gente trabalha mesmo e otimiza isso para a pessoa. Porque, como você falou, o anabolizante ele é um vento para quem já está pedalando a favor. Mais ou menos assim. Só dá uma Porque é empurradinha. óbvio né? que traz um ganho, mas esse meu público, ele não quer isso. Sim, né? Ele ainda quer realmente mais- entrar na sim. saúde. Tem meninas, né? Uhum. Síndrome da mulher atleta, que já tem osteopenia, e daí a gente cuidar dessa questão da massa, que realmente come Uhum. o volume de treino é muito grande, e Uhum. às vezes come menos e também tá desabsortivo, porque tem a síndrome do intestino do atleta, né? Que são aqueles, não sei se vocês já viram em competição, que às vezes a pessoa não consegue nem segurar, número 2, sim, na sim. pista. Aham. E segue o baile. Isso é o intestino do atleta, né? Então, pelo trauma, principalmente em corredores, né? Que o intestino, ele é um órgão meio soltinho, né? Uhum. Então, ele fica ali, ele tem um trauma, tem uma isquemia, porque o sangue tá indo todo para outro lugar. Então, essa isquemia faz várias alterações ali de microbiota e tudo. Tem um preparo que a gente faz para isso. Mas essas questões hoje, não trabalho com isso daí justo por isso, porque o paciente que vem para mim, ele tá tão Tá procurando. depletado, ele tá Sim, tão é lá mais para saúde. trás que é a saúde que ele vem buscar. Uhum. E a gente trabalha com o pessoal de 40 a 55, daí no recreativo, né? Quero fazer uma Uhum. musculação, pô, tô bem de vida, financeiro, tô com tempo, meus filhos agora estão tudo estabilizado. Eu queria vir treinar com o personal 3 vezes na semana e queria brincar um pouquinho com o meu corpo, queria um ganho de Sim. massa. Né? Então, dentro do limite, dentro do saudável, o que faltou, que a gente pode otimizar, o que ele perdeu nesse tempo que foi buscar a vida profissional pra gente trazer pra ele, né? E se a gente pensar nessa questão do treino, Fê, fala um pouquinho sobre o treino de hipertrofia, né? Aham. Quantas vezes eu tenho que treinar?
quais os melhores tipos de treino, qual a duração. E eu sei que também você trabalha bastante com a calistenia, e isso é uma Ah, isso é dúvida, muito legal. porque as pessoas falam, mas eu consigo hipertrofiar com a calistenia? Quero Isso é uma saber, dúvida, Fê. né? Pergunta, né? Então, Quero saber. não, brincadeira. Não, vamos àquela receita de bolo agora, né? Um treino para hipertrofia. Ele é absurdamente simples. Por quê? Porque qualquer estímulo resistido que você vá colocando, você vai causar esse processo de hipertrofia. Óbvio, alguns com maior magnitude, outros mais rápido, outros menos. Mas tem uma coisa bem interessante, antes de falar sobre essa estratégia, que é a pessoa vai e busca, realmente eu quero fazer um treino de hipertrofia. E ela quer, na segunda semana, já ficar tirando circunferência. Porque eu aumentei, não sei o quê. Filho, você ficou 12 anos num sofá, você quer chegar agora e sentar na janela. Não é assim que funciona. Até porque existe um processo de adaptação. Não é da noite para o dia que o teu corpo vai ter grandes alterações morfológicas. Por quê? Porque, vamos supor, você foi lá e começou na primeira semana a fazer um treino estimulando um cenário mais anabólico, com a dieta, trabalhando ali o volume, com a intensidade. Só que o teu organismo, ele pensa naquelas primeiras semanas, aconteceu alguma coisa que a Ali está fazendo esse tipo de estímulo. Porque o corpo, eu sempre brinco com o pessoal que me segue, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele só vai responder, né? Ele só responde aos estímulos. Sim. Ele não sabe se você está no boxe de crossfit, ele não sabe se está na musculação. Não Você sabe tá contar a série. Fazendo Não 10 ou sabe. 15 10, 12 ou 15, repetições. exato. Ele não sabe tudo isso. Ele responde aos estímulos. Uma coisa bem interessante, né, de curiosidade. A gente tem muito uma cultura dos números aqui no Brasil. 3 de 10, parece, a gente chama de cabala do fitness. É 3 de 10 e 90 Tem graus. número cabalístico, né? Tudo Tem que fazer isso. 15, não era 15. Não, mas gente, pode ser 12. Não fiz um a mais numa perna. Exatamente, Esqueci da vou ficar torto ali. Não. E o músculo, ele não conta. Ele responde ao tempo sobre tensão. O que acontece? Então, isso vem lá da União Soviética, que eles testavam os segundos sobre tempo sobre tensão. E mais ou menos dos 20 aos 30 segundos ficavam entre 10 e 12. Só que você pensa, é muito chato você ir para a academia e ficar 1, 2, 3, contando. Então, os norte-americanos padronizaram nos seus treinamentos essa ideia da contagem. Os russos fizeram a coisa ali do tempo, dá mais ou menos entre 10 e 12 e vamos manter isso. E óbvio, ficou mais prático. Essa que é a grande ideia. Só que a União Soviética era muito mais voltada à performance e os norte-americanos têm que tirar o chapéu nesse ponto para os dois lados, que eles deixaram mais acessível à grande população normal, vamos supor assim. Só que daí criou-se muito essa cabala dos 3 de 10 de hipertrofia, 4 de 12 define. Já viu? É quase o número assim, você está fazendo 3 de 15, não é 3 de hipertrofia. 15 emagrece. Hipertrofia é 12, 10, 8. Exatamente. É 3 de 10. Você fez 11. Ih, rapaz, acabou com a hipertrofia. Não, Não. é assim que funciona. Então, o que seria um treino para hipertrofia? É um treino que você, de alguma forma, agora eu vou entrar numa coisa meio nerd, que fica um pouco estranho para quem está falando. Depende do tipo de treino. Por quê? Porque se você vai para musculação ou para o levantamento de peso, que pode ser o crossfit, até mesmo um funcional ali. Crossfit, ó. É verdade, só no crossfit agora. Tô defendendo a bandeirinha. Você tem uma predominância de estímulos tensionais. O que é isso? É que você vai ter todo aquele processo que o professor já te falou de microlesão, supercompensação, aquele beabá bem tranquilo que funciona e tá legal, ok? Agora, se você vai para a calistenia, por exemplo, a gente não tem um número tão grande de microlesões. Por quê? Porque a gente tem uma predominância metabólica. Você percebe que é um treino que ele fica ardendo mais, tem diminuição do pH celular, então aquela ardência ali que vai desencadear processos de hipertrofia. Mas o tipo de hipertrofia que você tem com um treino mais tensional é normalmente o que se chama de uma hipertrofia mais sarcoplasmática. Vou dar um exemplo bem popular, que você percebe que a pessoa ela é um pouco mais redondona, ela está crescendo, ela está ficando grande, só que você não vê tanta definição muscular ainda, principalmente naquele processo de bulking, ele está crescendo bastante ali. A calistenia ou treinos mais predominante metabólico, porque não existe assim, metabolismo e o tensional. Eles estão juntos, Eles estão juntos, só que daí você pega um pouco mais e pega o outro.
O metabólico, que seria mais voltado para o tipo de treinos calistênicos, você tem uma hipertrofia, obviamente, você percebe que está crescendo, mas a gente chama de uma hipertrofia mais miofibrilar, que é, você observa o corpo mais denso. O que isso é denso? Mas qualidade muscular, a qualidade, né? ele tá grande, mas ele não tá enorme, e ele tá definido ao mesmo tempo. Eu diria que é o Cauã Raymond, né? O Cauã tem um corpo... Ele Grazi tá com o corpo Massafera. definido, Grazi ele não tá com o Massafera. corpo A Grazi. hipertrofiado. Grazi. Grazi é um exemplo que falam muito. É. Você fala, ó, não é uma, vamos dizer assim, ó, não vai ficar feio, então você vai ficar igual a Grazi, A tá Grazi. bom? Grazi tá bom. Grazi, né? A Grazi Massafera, e daí tinha aquela, esqueci o nome da ex do Belo, atual do Belo, né? A Não, Graciane Graciane Barbosa. essa é hipertrofia. Essa daí é... Aí você, Os dois exemplos, dando chamamos um dois exemplo exemplos, extremos, fechando, sim. que você pega uma que puxa muito ferro, Uhum. e a outra que trabalha com o peso corporal, como carga de Isso, que trabalho. tá mais sequinha, mais crocante, Exato. mais fibradinha, né? Então- Uma coisa mais feminina. Exato. Tem pessoas que gostam de uma Sim, musculatura, sim. até porque tem mulheres que têm uma estrutura corporal diferente. A gente não tem também como padronizar, uma mulher que tem o tórax um pouco mais largo, etc. Óbvio, vai depender de como foi o aspecto genético dela, mas normalmente a calistenia ou os treinos metabólicos deixam o que a gente chama de um corpo mais slim. Uhum. É um corpo mais fino, mesmo com hipertrofia. E como que você estrutura essa parte de treino, né? Que agora vem aquele momento ouro, assim, que as pessoas pegam e ficam ali parando para anotar. Vou ser aquele cara bem formal, né? O que o American College coloca? Boa parte dos estudos apontam que se você vai e faz o básico, o que é o básico do básico? É você ir no mínimo 3 vezes por semana, ali de 30 a 40 minutos, que eu acho ótimo. Galera que fica Sim. mais de 1 hora, eu já fico, Não dá. eu meu fico Deus. entediado no treino. Uhum. Acho que 45, 50 tá Exato. perfeito. Ótimo. Ali dos seus 30 a 40, com intensidade moderada até. Não tô falando assim, nem submáximo, não, moderado. Isso já é mais do que suficiente para você causar um processo de hipertrofia. Isso da parte do treinamento. Sim. Aí entram aspectos nutricionais para conseguir criar e usar esse estímulo para Dos gerar... metabólicos hormonais Exato. e intestinais. Isso. Exato, para gerar hipertrofia. Sim. Mas, o que os estudos recentes, assim, o que recentes eu digo há 1 ano e meio atrás, principalmente estudos canadenses e europeus. Os americanos, eles defendem muito essa linha do American College, eles não gostam de alterar muito. Eles já baixam um pouco a régua. Eles querem o quê? Que você fique menos tempo treinando. E o que é menos tempo? Você já tem resultado significativo de 10, 15 a 20 minutos de treino. Só que qual que é o problema disso? Intensidade. Cara, daí. Volume não combina com intensidade. Uhum. Sim. Você vê a grande maioria das pessoas se lesionando em treinamento Exato. quando tentam combinar esses dois fatores. Você não consegue ficar muito tempo numa intensidade elevada Uhum. com grande volume. O teu corpo ele vai falhar e aí que vem todo o pepino. E daí vai a ideia de que nem todo mundo, infelizmente, o que é errado, treina com personal. Né? Porque Exato. você treinar sozinho, fazer uma manutenção, você fazer um treino bem metabólico Dificilmente mesmo. você vai se lesionar. Isso, Você tá agora mais vou fazer um tranquilo. treino de hipertrofia sozinho. Eu lá na clínica, eu tenho sempre realmente a parceria com o personal. Qual que é o nome do seu personal? Vamos falar com o personal. Traz aqui no grupo, porque a gente vai acompanhar, vamos ver tudo junto, porque realmente a pessoa também tem essa ideia. Exato. E até mesmo essa periodização, vou né? sozinho. Como fazer essa periodização, né? E tem um detalhe daí, falando sobre esse estudo canadense e europeu, nessa nova diretriz. Eles recomendam daí 5 vezes na semana. Eles falam para você aumentar os dias, diminuir tempo e aumentar a intensidade. Os dois dão resultado, os dois aí tem vários exemplos, várias pesquisas mostrando. Depende muito, uma coisa muito importante, que é qual que é a melhor abordagem que encaixa na sua rotina. Porque esse é um ponto que a gente esquece às vezes. O aluno chega e vem conversar, eu quero fazer isso, e você passa aquela receita, você passa aquela periodização, E ele não, segue, top, né? não sei o quê. Cara, Vai 2 vezes. a pessoa trabalha igual uma doida, tem filho, tem rotina, tem o social e não encaixa. Por isso que eu sempre, quando o aluno chega e me busca do zero, eu começo com muita cautela. O que é cautela? Não tô zoando, assim. Eu começo a passar treinos de 5 minutos na rotina. E a galera fica muito pé da vida comigo. Pô, 5 minutos tá me tirando? Tô contratando você pra passar. Cara, acredita.
vai do 5. Do 5 eu subo para 10, eu subo para 12, para 15, porque eu quero que o quê? Você cria esse estilo também, essa rotina, Exato, né? e eu quero que ele observe aonde ele pode encaixar nessa rotina. Não importa, ele tem que treinar só de manhã. Não importa. Mas eu quero que você tenha esse momento teu e chega lá e realmente faça com intensidade. A intensidade, eu sou um cara que eu cobro muito sobre a intensidade. Tem algumas pessoas que têm certo receio. Putz, Fê, mas intensidade, né? Porque as pessoas têm medo, porque relacionam a sobrecarga com peso, quilograma. E intensidade, a gente pode analisar como escala subjetiva de esforço. A gente pode analisar como aumento da frequência cardíaca. E eu não estou falando assim para você ficar hiperventilando e quase gorfar no meio da sala. Não. Do jeito que você está, normal, em repouso, um pouco que você aumenta a tua frequência cardíaca. O que é isso? Pessoal, é batimento cardíaco. Observa teu coração, como ele está batendo. Sentiu que ele está mais forte? Tenta manter esse batimento ao longo do maior período de tempo possível, porque isso é impossível também pensar que, eu vou fazer um treino intenso o período todo. Não vai acontecer isso. Não é à toa que o HIIT são treinamentos intervalados de alta intensidade. Não é porque você simplesmente está afim de dar um intervalo. Não, você precisa, o teu corpo para. E esses picos de intensidade é onde acontece de tudo aquele processo que a gente fala sobre o EPOC, que é maravilhoso, etc. Só que as pessoas, elas têm que começar a aceitar a intensidade, assim como aceitar a hipertrofia. Não, Faz e aceitar o processo em si, porque as pessoas pensam assim, eu tô sedentária, tá bom, agora vou fazer um treino de hipertrofia. E acha que vai chegar, vai começar a agachar, vai começar a erguer peso, igual as outras pessoas que estão 8 anos na academia. Sim. Né? Então, realmente, imagina, você pega essas meninas que eu tenho ali, 6, 8 quilos de matéria, vai 4, fazer uma média aí, 4 quilos. Chega lá, gente, 2, 3 semanas fazendo uma adaptação, fazendo uma consciência do gesto, do movimento que tem que fazer. Sim, as adaptações neurais. Exato. Isso. Né? Então a pessoa acha que ela vai chegar lá, né? Acha que, ai meu Deus do céu, daqui 2 semanas já tô bombando. Deixa eu ver aqui. Vou ter que comprar outra camiseta já. Então tem todo esse processo, né? Que se é com personal é para isso, é para essa adaptação para a hipertrofia, né? E porque não é todo mundo, eu sempre falo, não é todo mundo que está para a hipertrofia, nem mental, porque às vezes as pessoas querem, mas não tem noção realmente do tempo que envolve, né? Exato, esse é um ponto bem importante. E nem a questão do esforço que tem que fazer, porque hipertrofia é diferente, né? A gente vê as meninas na academia, no celular, faz ali 15, aí, nossa, passou 3 minutos. Oi, querida, você vai usar o aparelho? Eu vou ficar aqui mais um tempo ainda. Fica lá, 10 minutos sentado num aparelho. Então, assim, quando passa por um processo completamente diferente, né? E a pessoa não tem nem essa noção também, né? Então, a questão é mental, é de tempo, é de investimento, é de um monte de coisa. Mas o treino é legal pontuar, porque a pessoa tem que entender que ela vai passar por um processo que às vezes é 3 semanas, às vezes é um mês. Sim. Até você entrar definitivamente numa hipertrofia, né? Exato. E tem um link muito, muito incrível pra gente fazer aqui. Ele não é um estudo, mas ele foi um compilado de uma matéria que saiu de um pesquisador de Stanford falando sobre o quanto que a gente pode hipertrofiar ao longo do ano. Porque as pessoas ficam assim, se eu seguir uma dieta muito legal, um treino bacana, se eu suplementar muito, nossa, eu posso ganhar muito. Então, não é bem assim também. Porque existe eu não diria um limite, mas é um tempo da hipertrofia. O quanto que você consegue ganhar no primeiro ano, como que você ganha no segundo, no terceiro. E assim, isso vai reduzindo ao longo dos anos. O primeiro ano, sem dúvida, é o ouro. É aquele momento que você fala assim, meu Deus, a mudança corporal é bizarra. Porque você tá... Depois... Ainda mais sendo um sedentário, né, Fê? Exatamente. Sedentário pegou, as respostas são muito mais rápidas. Né? Só que daí a gente tem um limite, óbvio. Para chegar no que a gente chama de platô muscular, que é quando aí, vamos supor assim, você quer virar um atleta de alto rendimento, onde as pessoas, a partir desse platô, começam a usar esteroides anabolizantes, etc. Para você chegar nesse platô, você está muito enorme. Você, assim, é uma mudança corporal que é bizarramente grande. E as pessoas não entendem isso. Elas querem acelerar de uma maneira que o corpo não vai corresponder. Então, esse estudo ele coloca que o homem, por exemplo, no primeiro ano, se você ganhar de 5 a 6 quilos, parece pouco. As pessoas pensam, cara, já colocou... Muito de massa magra, você está falando, né? Magra. De peso na bio. Massa magra. Assim, de músculo. Você já colocou o que é 5, 6 quilos de filé na tua mesa? Sim. É muita coisa. Muita coisa.
E as pessoas, porque eu já ouvi falar que dá para ganhar 10. Isso não é um bezerro. Mas Entendeu? aí vai a confusão do sistema. É. Porque 10 quilos pode até ganhar. Uhum. No peso. No peso. Né? Só que daí um amiguinho ganhou 10 quilos no peso. Fez sozinho, peso de balança, tá lá, ganhei 10 quilos. Aí o cara faz a bioimpedância com você, ganhou 5. Ai, que porcaria de trabalho. Estamos falando da massa magra. Exato. Do músculo, né? Que essa diferença. Que daí, se você for ver, que puxou água, puxou não sei o que, talvez até você ganhou mais no final, comparado com o outro seu colega, mas é a questão da definição que Sim. confunde aí, que você falou. E quando essas meninas vêm, eu também falo, Fê, é uma questão de 6, 8 quilos. Isso são 2, 3 processos, ciclos de hipertrofia. Nossa, é muita coisa. Intercalados por processos de descanso, porque não é que também não ganha só mais massa. Às vezes a pessoa fala, também não ganho, mas eu gosto de hipertrofia, eu gosto de puxar ferro e tal. É a questão da lesão, Sim. é a questão da sobrecarga gastrointestinal, porque vamos combinar que isso é um processo inflamatório, né? Sem Hipertrofia é um processo inflamatório. Tanto pela grande quantidade de alimento, às vezes pelo tipo de alimento, que não é todo mundo que usa carboidrato complexo, usa, né? Faz do lixo Sim. e dia sujeira, não sei o que Isso lá. se colocar a alimentação. Se Sim. você colocar o treino ele é É inflamatório. inflamatório. É Com isso? certeza. Então, a hipertrofia, ela é inflamatória, né? Então, essas questões todas, pra gente levar... tem gente que chega e fala assim, eu tô hipertrofiando. Quanto tempo? 3 anos. Não tá, gente, porque tu não sabe o que é hipertrofia, amigo. Não sabe. Quem realmente passa por um processo de hipertrofia, é isso. As meninas, a gente leva 6 a 8 semanas, os meninos 10 a 12 semanas e finalizou. Exato. Finalizou, desce, não mantém o peso, mantém, trabalha essa massa magra, né? Ou faz ali um cut, alguma coisa, vai dando qualidade para depois subir de novo. Porque realmente essa constância que as pessoas, essa ideia que as pessoas têm, eu tô hipertrofiando 1 ano, 2 anos. Isso não é hipertrofia e, na exato. verdade, tem risco de lesão nesse processo Não é à aí. toa que na educação física é muito famoso um professor da União Soviética, Alex, com certeza já ouviu falar, no Matviev, Aham, sim. que é o pai da periodização. Sim. As pessoas ficam, mas pra que tem que periodizar? Pra Eu tô você- gostando, eu tô achando é. legal, só que num pedaço ali, ele faz realmente um platô. Não é esse platô que você falou, mas o platô, ele, tipo, está feio, Cara, não vai mais. E assim, as pessoas acham mesmo que pra você aumentar a massa muscular, é socar intensidade, socar peso o ano inteiro. Cara, não vai dar certo. Enfim, você já tentou levar uma dieta de hipertrofia o ano inteiro? É impossível. Não rola, É não rola. muito Uma difícil. hora você já tá aqui, ó, shake, enjoa, cheiro, gosto, Não, sabor, troca E, 10 Fê, marcas. E as não tem- pessoas, elas têm, eu vejo que elas têm dificuldades, às vezes, na questão do descanso, né? As pessoas não Descanso, respeitam o né? descanso. Não Eu- respeito, é Essa verdade. semana eu fiz um treino pesado. E daí falei, hoje, quinta-feira, é o dia do meu descanso. Eu só, no máximo, porque eu gosto de me exercitar, eu vou dar uma caminhada de leve, tranquilinha, porque não respeita essa questão do descanso. E para hipertrofiar, a gente precisa disso, né? É importante também falar sobre Muito. isso. Exato. Até porque eu sempre gosto de comentar que é no descanso que a mágica acontece. Uhum. Assim, não é na hora do puxando peso, não é na hora que você tá correndo, na hora Eu que você até tá... falo que ele quebra, né? Ele na hora está catabolizando. Você vai Exato. anabolizar à noite, descansando no dia, Perfeito. descansando. E, olha, o que tem de estudo apontando sobre a importância do sono. Sono. Muito. E é um muito. Reparo ponto muscular. que as pessoas negligenciam de um jeito Sim. absurdo. Porque eu tô numa vida muito corrida, eu Uhum. durmo 5, 6 horas. Primeiro que a probabilidade de você ter problemas cardíacos, filho, você tá já com o pé na cova, já começa por aí. E também, e tem aquela pessoa que também, eu durmo muito, eu adoro dormir. Também é perigoso, porque o nosso corpo, como a gente falou no início, ele é uma balança muito chata. Isso também vai te trazer problemas. Então, tem um sono, a gente sempre coloca aquela média básica ali, né? Pô, 7 horas, segue o baile, tá legal ali. Quem não consegue, faz umas adaptações. Cristiano Ronaldo faz uma maluquice, eu gosto sempre de falar disso, que ele dorme 30 ou 40 minutos em frações a cada 3, 4 horas. É uma técnica de sono que você faz. Eu não lembro bem exatamente os números, mas você quebra o sono para você aproveitar só o sono mais profundo ao longo de todo o dia. Então, 3 da manhã ele está acordado, treinando pesado, porque ele vai fracionando isso. Tem caras como LeBron James, onde o quarto é absurdamente controlado com a sua temperatura corporal, com a luz, para ele conseguir dormir por mais tempo. É um outro tipo. Mas o básico do sono, a população em geral dorme muito mal. Sim.
Ainda mais culturalmente falando, se você dorme muito, as pessoas falam, nossa, mas você dorme... No sentido assim, dormir muito, que eu digo, 8 horas, gente, que é o, né, de Aham. 6, 7 a 8 horas. Vira aquele Não, papo mas meio... meu Deus, você tá dormindo muito. Eu durmo 4 horas, eu vou dormir 2 da manhã e 5 da manhã eu tô aqui meditando, fazendo isso. Exato. fazendo... Estou Ali, tudo tomando que meu falta shot. hoje é que a palavra é equilíbrio, né? Que as Equilíbrio. pessoas se pegassem essa palavra e joguem tudo, estava resolvido. E a gente vê até mesmo em academia, né? Então, você está saindo de uma aula de spinning, o professor ali do jumping, nossa, você não vem na minha aula? Ah, isso Amigo, ele acontecia. acabou de sair de Sim. uma aula. Sim. Acontecia. Trabalhei Né? já em Muitos sala. Então, anos. assim, muitos então, anos. isso é uma coisa que até os profissionais, né? A gente tem que Sim, cuidar para sim. esse hiper E o estilo. Tem dono mulher. ficava em cima. Por que você Não não mandou. incentivou a pessoa a ir pra aula de Sim. ginástica? Isso, e às vezes é aquela mulher que tá lá em jejum, é aquela mulher que tá tomando anticoncepcional, aquela mulher que tá na menopausa, é aquela mulher que tá sem estrutura nenhuma e vai ali fazer um esforço, né? Quantas pessoas a gente vê na academia há anos? Você vê assim, 1 ano, 2 anos, 3 não tem mudança corporal nenhuma. Você quase convida a pessoa. Você não vai embora. Vai fazer outra coisa. Não, pela questão de coitado, né? A pessoa tá verdade. fazendo realmente um investimento, tá com boa fé, Tá. que tá indo 3 anos, né? Mas realmente alguma pecinha aí do quebra-cabeça, que foi tudo isso que a gente revisou, a pessoa realmente, ninguém checou pra ela. Uhum. Porque ela tá ali fazendo, tá pagando profissional, tá pagando profissional, pagando uma academia. Mas assim, alguma coisa ali. Então, assim, essa ideia, quando a gente trabalha em vários profissionais, é legal. E eu queria retomar um ponto que você falou, que hoje é difícil trabalhar em vários profissionais, porque é Aham. isso. Hoje se abriu aí um campo livre, né, de especialidade, que todo mundo pode ser especialista de tudo. Sim, sem dúvida. Né? Então, não é à toa que a pessoa estuda nutrição, né? A pessoa estuda medicina, né? A pessoa que estuda a tua área, né? Educação física, estuda, faz uma especialização. Para daí você tá trabalhando com alguém, o médico fala assim, nossa, fala para Felipe não fazer isso. Uhum. Não dá. Né? Você tá passando uma questão, não, ó. Eu não sei, eu acho que eu não usaria esse hormônio, eu usaria esse outro, alguém da nutrição. Então, hoje, eu acho que falta respeito entre nós da área de Uhum. saúde, Sim. de cada um entender que existe uma especialização e que sim, juntos a gente pode fazer muito, só que quanto mais a gente trabalha junto, mais respeito tem que ter pelo espaço do outro. Sim. Então, assim, muitas das coisas que eu estudo hoje, quando eu me formei cirurgiã gastro, a microbiota se formou, o estudo da microbiota humana, o projeto Microbioma fechou em 2017, eu me formei em 98. Uhum. Então tem que ir atrás, tem que estudar, tem que correr, Exato. sim, fazer outras especializações, assim, todas as áreas. Hoje, medicina esportiva e esporte, nutrição esportiva, parte de treino, se você for puxar 10 anos atrás, é quase um salto quântico. Não, exatamente. A gente tá falando E é de... muito rápido essa evolução, né? Muito rápido. Questão de suplementação. Há 10 anos atrás, da educação física, a gente tá falando como fosse a idade média. Sim. É meio que é isso. Sim. Um exemplo, hoje... Então os profissionais que não acompanham, infelizmente, atrapalham nosso Não, serviço. E qual que é o problema que eu acho hoje? Pensa Até... eu com a gestante, gente. Imagina, a gestante, cada ela infarto, pegou realmente... Cada você infarto. gosta. Ela pegou a pérola, sabe? Né? Porque gestante é tudo assim, eu quero pintar cabelo. Não pinta. Não, mas não faz mal, mas não pinta, porque se der problema, vai ser a pintura. Eu quero cortar a unha mais curto. Não corta, mantém igual, Ah, mas eu entendeu? quero fazer não Não. caminha, fica parado. Isso. Não, exato. Esse é um exemplo, né? Né? Mas falando sobre essa questão da educação mesmo, do ensino ao longo da área, de toda a área da saúde, Uhum. eu acho que hoje, assim, minha opinião, a Alice sabe, eu vivo muito nessa parte acadêmica, eu gosto muito de ler, convivo com pessoas da parte acadêmica. A galera que está entrando agora na área é de uma superficialidade que é assustadora. É assustador do nível de... Até mesmo eu conversei com uma amiga recentemente que quis uma pós-graduação. Eu sou um pouco mais conservador nisso. Falou, busca instituições mais sólidas, né? Quem são os profissionais que estão envolvidos? Ah, não, eu vou pela fama, eu vou pelo influenciador. E as pessoas, cada vez, isso que eu estou dizendo, pessoas agora não é nem o cliente, é o profissional. E tem umas pós-graduações que a gente não paga mensalidade, a gente paga o ticket, porque é um show, né? Exatamente. É uma estrela, assim, então... Como que o MEC me libera um negócio desse? Eu fico pensando. Por quê? Porque é muito raso. Muito raso. E não assim, não é prepotência. Acho que não é só na tua área, Fê, é generalizado. É que... Conversei com um professor, que a Ali conhece, que foi meu sócio numa empresa, que ele falou que teve que tirar o pé na disciplina. Por quê? Porque a coordenação chegou e falou, tá muito pesado o tema, os alunos não estão acompanhando. E falou assim, mas isso é pós-graduação. Uma disciplina básica, né? É disciplina básica.
básico. Uhum. Para você chegar, com certeza, a trabalhar com gestante, olha, você tem uma base antes, Sim. Cada absurdamente. trimestre, Com cada certeza. alteração hormonal. E daí a gente fala, é o que eu gosto, dando um exemplo que eu queria puxar, há menos de 10 anos atrás, a medicina abominava treinamento resistido para idoso. Uhum. Não. Você falava assim, vamos colocar... Para várias coisas, parte cardíaca. vamos O colocar... cara fez um stent, fez uma. Não pode mais pode treinar treinar. nunca mais. Hoje existem Exatamente. treinamentos que até Sim. eu considero bem. Vou colocar... Até intensos, moderados e intensos para cara que acabou de fazer uma cirurgia cardíaca. Sim, você tem hoje estudos testando HIIT em Sim. cardíacos. E assim, Sim. com resultados positivos. E pouquíssimos anos atrás, entendeu? O tempo de que a gente estava ainda na TV de tubo ali. Uhum. O idoso era tratado como um vaso Ming raro, assim, assim, não pode, ele só vai para hidroginástica e cuidado com esse... E o que acontece? Começou a se desenvolver pesquisas, como é natural dentro da área da saúde, né? A educação física, ela caminha numa evolução muito parecida com a medicina, em testes e estudos. E hoje sabe que o idoso, cara, você vai fazer esse idoso treinar muito pesado. O idoso, ele vai fazer força, o idoso, ele vai levantar peso. Recentemente, eu abri um debate lá na minha mídia sobre treinamento com criança. Uhum. Que as pessoas, não, criança não pode treinar. Uhum. Eu não sei se você chegou a ver essa história, Cheguei, porque existe um mito muito forte na educação física, que é 14 anos não se treina musculação. Não, o pai não deixa, não pode. A minha filha foi com 12. E sabe o que é engraçado? Isso surgiu com um erro metodológico nos Estados Unidos. Não, assim, não teve pesquisa falando que com 14 anos não pode fazer. Não. Foi um levantamento que, antigamente, ali nos anos 70, eles começaram a fazer um levantamento de controle de atendimento por telefone das ocorrências da medicina. Aqui, como fosse o nosso ligar no SAMU ali. Uhum. E daí eles criaram um questionário e colocaram como idade mínima 14 anos. Não sei porquê, mas eles colocaram, só vai até 14 anos, não existe ninguém para baixo disso. Não queremos escutar criança. E foi bem na época que teve o auge das academias de garagem lá nos Estados Unidos. Ou Lá nos seja, Estados Unidos você compra você faz o que você treina, quiser, 14 exato. anos, 12 Sim, já tá liberado, sim. né? E o que acontecia? De vez em quando a criança, ela não treinava, mas a criança tá lá mexendo nos acessórios do pai, da mãe, ali, e pum, cai uma anilha no pé e quebra o dedão. Aí o pai liga na emergência, meu filho aqui caiu uma anilha no pé. A pessoa, na hora de fazer o cadastro, colocava... Ele passava, tem 6 anos, meu filho aqui, só que não tinha 6 anos. 14 era o mínimo. Coloca 14 anos. O que foi o motivo da lesão? Musculação. Aí, por um senso comum, foi criando essa ideia dos 14 anos. Daí, hoje, você pega um monte de estudos, onde, por exemplo, no Canadá, o conselho de pediatria deles é absurdamente avançado a medicina pediátrica lá, em treinamento resistido, criança muito nova. O que é muito nova lá para eles? 5 anos estão fazendo levantamento de peso. Por quê? Porque tem índices de melhora no crescimento, melhora em níveis hormonais e melhora de massa muscular. Uma criança forte, uma criança que tenha o estímulo da hipertrofia, ela se desenvolve muito melhor, ela tem aspectos cognitivos Eu acho que esse melhores. objetivo é tentar trazer a criança para o que a gente tinha lá atrás. Porque, é claro que você está falando de Aquela treinamento resistido. criança Sim, Isso, ativa. Porque eu, por exemplo, né, quando eu estava ali na Pit Carneiro, que eu morava perto do Campo do Atlético ali, de manhã minha mãe só estava na rua, eu voltava para almoçar. Né? Então, hoje a gente não encontra mais esse perfil de criança, né? O que Você tá não fazendo? era uma guria de tá prédio. no quarto. Não, não Não. eu Nossa, nem se comi fala. goiaba Andava a bichada de cavalo. árvore, subia em árvore, e Aham. pegava bicicleta e andava 2, 3 quadras, jogava bete-ombro na rua, queimada, inclusive era Bons braba. tempos. Eu batia em menino e ainda eu decidia quando acabava o jogo. Eu A era bola, muito- peguei bola, sou dona da bola, subi e acabou. Eu era muito bom no Betis. Eu também. Mas eu acho que a ideia porque até mudou, né? A medicina Uhum. do esporte, de atividade física, porque Sim. é trazer isso, que todo mundo pensa que era só para atleta e tal. Então, hoje a gente, infelizmente, tem a criança do quarto, né? Que é até uma questão psicológica, psiquiátrica, que a gente vê que a questão de ansiedade, depressão, suicídio, porque é a criança muito no quarto e ela não se mexe. E quando a gente vai falar de comportamento ativo e passivo, né? Não é porque eu fui na academia 1 hora e fiquei me mexendo lá o resto do dia, eu fiquei o dia inteiro deitada, que eu sou uma pessoa ativa, teoricamente, né? Então, essas questões dessa atividade, eu acho que é resgatar isso, eles de uma maneira inteligente trazendo, porque as crianças estão paradas, isso que você falou. A ideia é de quem quer ser magro, Uhum. realmente, quando a gente pega essas meninas com essa bio,
bio, que vem crescendo nessa adolescência, elas são magras. Sim. Só que é de gordura. A Doutora, composição... a gente podia até comentar sobre o meu caso, né? Vamos comentar? Vamos, eu só queria fazer só um adendo aqui, que ele pode. estava falando do idoso. Aham. O idoso realmente, puxar a sardinha aqui para mim, né, Ale? Vai lá. Também, né? Sim. O idoso realmente deve ir para isso daí. Só que o que acontece quando a gente observa a microbiota no idoso? Ela Uhum. diminui. Diminui Uhum. variedade, diminui a quantidade, né? E os problemas no idoso são os absortivos e os imunes, porque estão ligados ali com a microbiota, né? 85% da microbiota do sistema imune ali no intestino. Então, realmente, que essas pessoas façam isso, mas com um suporte, Sim. né? Uhum. Daí até de suplementação. Porque a parte hormonal, se não é uma pessoa que faz uma terapia de reposição hormonal, realmente não tem. Uhum. Aí a questão de alimentação, se tem e tem, não absorve, porque a gente perde a produção de ácido clorídrico, perde a produção se o ácido clorídrico não dá um start, ele não aciona as enzimas, então não vai absorver. Muita medicação, né? Por exemplo, os prazóis da vida aí, eles vão jogar o teu pH lá para cima, você vai ter pH 7, 8. E o pH para digestão de uma proteína é 1, é 2. Uhum. Então, são vários outros fatores desse perfil metabólico hormonal do idoso, para a gente não colocar ele, né? É claro que tem os cuidados, mas só para a gente orientar a galera aí que tem que, em todas as idades, vai ter que seguir por isso daí, Sim. né? E eu noto muito, Fê, ali no consultório, crianças novas com escoliose. Aumentou brutal. Eu falo com os Você viu que todo mundo se ortopedistas. alinhou, né? Até agora Então, assim, É. e isso... Celulares. Né? E a questão da Sim. falta do estímulo Uhum. muscular, Sim. dando aquele toque para aquele osso, para aquela questão esquelética se alinhar ao Musculoesquelética, né? tônus muscular. Então, assim, eu noto isso. Não sei se nota, mas eu noto Sim, muito essa bastante. questão E de não- postural, de erro postural muito não- presente agora, e que a nem gente não s- via antes. E nem só na criança tem muito, você vê Muito. no dia a dia. E com certeza a Ali, que trabalha com treinamento, observa os novos praticantes. Uhum. Aquela pessoa que era sedentária e agora tá. Então, é ali do seu. Vamos supor assim, uma galera dos anos 90 que tá agora começando a treinar nas academias ou Sim. box de crossfit, tem uma dificuldade, não só da parte estrutural, mas uma parte de coordenação é absurdamente baixa. Por quê? Porque o acervo motor está muito reduzido. Desestimulado, é verdade. Eu lembro muito, teve uma época, não sei se vocês vão se recordar, no auge do Anderson Silva, que ele estava ganhando várias lutas e alguns especialistas começaram a fazer algumas análises sobre o padrão de luta dele. E um rapaz da coordenação motora fez uma análise que eu achei sensacional, que ele falou isso. O Anderson Silva provavelmente era aquela criança que brincava na rua, Uhum. que corria, pulava, saltava. Então, A gente- o acervo motor Subir em dele árvore. é muito alto. Então, Sim. ele consegue resgatar isso em movimentos para luta. Uhum. Coisa que uma criança, vamos supor assim, o piá de prédio, ele é muito limitado. Então, ele segue Não desenvolve, né? aquele padrão, aquele beabá que ele foi desenvolvendo. Então, de uma Beabá é maneira- esse, olha. É muito limitado. E piá de prédio, gente, pra quem não é de Curitiba, são crianças que são... De apartamento ali. apartamento, né? Exato. Isso. De preferência dentro do quarto. O mundo é o quarto. É o Meu Deus, quarto. tirou do meu quarto, eu tô perdida. Sim. É. Mas o que a senhora queria comentar? Então, o que eu queria comentar é que essa semana eu fui fazer a minha bioimpedância, né? Aham. E Tá aí, boa a né, bioimpedância da Arne, tá boa. e tá, Tá, tudo, quase uma tá atleta. tudo dentro do normal. Daí eu falei assim pra doutora Luana, mas eu não quero ser uma pessoa normal. Quero ser Ah. extraordinária. Não, e eu falei pra ela que a normalidade hoje Aham. não é bem vista, né? Sim. Se você pegar os Uhum. parâmetros da bio e você tiver com a tua massa magra no 100, se tiver a tua gordura no 100 ou pra menos, é quando a gente saía à noite, não era nem balada, não posso falar isso que na minha época não era balada, né? Então, quando a gente saía lá atrás, os meninos eram normais, longilíneo. As Uhum. meninas eram normais, né? Brasileira, pouco peito, um pouco mais de bumbum e tal. Então, assim, hoje ninguém quer o normal. Daí a gente fala, mas o normal, você tá saudável, você tá É. bem? Se- Não, não quero. Eu quero massa magra otimizada, de preferência já com pele na hipertrofia, gordura lá no mínimo. E o que isso arrisca, né? Para muitas meninas, quando a gente não tem a gordura, que daí se assemelha à síndrome da mulher atleta, que daí também não menstrua. Uhum. Daí elas Uhum. começam a usar hormônio sintético, enfim, uma outra confusão. Mas assim, tem o período do normal, mas dentro do normal tá no otimizado, que é isso que ela quer, entendeu? Ah, Você viu? entendi. Ela quer o máximo de massa magra sem entrar na hipertrofia, o mínimo de gordura sem comprometer a saúde. Exatamente. Ela não quer ficar. Ela quer assustar. Eu quero a Grazi o Massa negócio. Fera. É isso. Corpo, Grazi, nossa... Mas você já assusta com a sua postura, amiga? Você já é a... Gente, esse papo tá maravilhoso, não tá, gente? Muitas informações, mas a gente tá caminhando pro final já. Ah, agora que eu ia jogar uma bomba no meio pra gente Agora. puxar, ia falar. E a pessoal agora que tá querendo tudo fazer redução de Redução. estômago?
Ah, não, pare. Nem Não, já entra começa. nessa área que a Ó, microbiota ó. ficou louca. Ficou louca, A microbiota né? Ó, já começou a vai, ferver. gente, vai ter que ter outro podcast, né? Porque, Vai ter que gente, ter outro isso é uma podcast, né? alteração anatômica irreversível, em alguns Uhum. casos de cirurgia, de algumas, né? E que a gente nunca mais, porque você veja o intestino, meu Deus, a natureza é linda, a anatomia é linda, né? Você veja que entra o ar, daí tem alguns lugares do intestino que não tem ar. Então, os bichinhos, eles são proporcionais a essa situação. Quantos anos? Então, milhões de anos aqui tem bichos evolutivos. bons que não querem ar. Aí você pega uma alça do intestino, joga pra lá, coloca na boca do estômago que vai ter um monte de ar. Uhum. Pô, o bichinho ele Exato. morreu. Sim. E era aquele que fazia bem pra você. Então, realmente, a microbiota de um paciente bariátrico, ela não é mais normal. A gente faz Uhum. modulações, né, tratamentos, mas infelizmente, é uma microbiota que ela sofreu E- uma alteração anatômica. E tem aumentado muito. Pessoas que nem precisam fazer esse tipo de procedimento, É. que você tem que perder alguns quilos ali na balança para fazer a cirurgia. A pessoa consegue perder ótima com treino e dieta e daí faz a cirurgia. Faz cirurgia. Gente, outro podcast, não Outro- vai ter que ter. Eu segurei um monte de coisa aqui, ó. Veio até Eu aqui imagino. agora, Eu voltou, imagino. voltou. Não, tem situações boas e indicadas, mas tem muita coisa antes. Mas Tem, sim. Agora sim, se as gatinhas e gatinhos que estão assistindo quiserem encontrar vocês, né? Pode falar, Fê, onde encontra, fala o teu Instagram, divulga um pouquinho do Ok. teu trabalho, né? Muito obrigado. Uhum. Vamos lá. O meu Instagram tá como Fefo Kutiansky. O sobrenome não é dos mais simples, mas é como se Nossa, fosse você escolheu um sobrenome para Kutiansky. não ser achado. Vai aparecer aqui em algum lugar da tela. Não, ou o contrário, você tenta colocar o Kutia, bom, Já ele já aparece, mostra, assim. Só você lá. Só eu. Fefo Kutiansky. E lá, eu sempre Isso, tô... ucraíno? Polonês? É uma mistura de ucraniano com russo. Ah, tá. Né? Ucraniano Difícil. com russo. O meu é Ryoko, o meu é ucraíno. É ucraniano? Uhum. Gente, o meu é É. mais português do arte. Ah, mas eu tenho o Tavares também ali. Né? Eu tenho o Tavares. Então, lá no meu Instagram eu tô falando não só sobre calistenia, sobre musculação. Adoro ficar causando umas polêmicas nos Uhum. stories. Às vezes recebo os Acompanhe. haters lá, mas faz parte do processo. Hater faz parte do E- processo, igual a hipertrofia, barriga inchada. Exato, do processo. exato. Então, quem tiver dúvidas, mandem lá, respondo com o maior carinho. Às vezes demoram, porque tem É um demanda, volume né? significativo ali, mas respondo todo mundo com o maior carinho, com a maior paciência e estou lá para ajudar. Muito obrigada. Doutora, onde te encontrar? WhatsApp 99111-2604, que é o da clínica, Espaço Medicina Inteligente. O Instagram é o meu nome, daí a doutora Loana com o H de homem, V. Porque minha na cabeça sempre é vaca. Loana HV, tá bom? E dá uma olhadinha no Instagram pra saber o que é a microbiota, qual que é o eixo, os eixos, as conversas que o intestino tem com o resto do corpo, né? Que a microbiota proporcionou essa ligação do intestino com o resto. Antes a gente só tratava estômago, intestino, hemorroida e úlcera. Hoje a gente já está conectada, já somos o segundo cérebro, já conectamos por causa desses bichinhos milagrosos que estão ali. E existe o eixo intestino músculo esquelético, né? Intestino microbiota músculo esquelético. Existe o intestino de atleta, então quem tiver dúvida também pode ligar ou pode consultar. Isso. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que o YouTube e todos os outros canais façam com que essa informação chegue ao maior número de pessoas.